A disputa pelos cargos majoritários costuma monopolizar a atenção nos períodos pré-eleitorais. Presidente da República, governador de estado, prefeitos. Mas existe uma disputa que segue a todo vapor para os cargos de deputado estadual, deputado federal. Eduardo, como é que está essa disputa, essa movimentação no momento? Luciano, Tomás, primeiro o contexto, a gente deve falar do que está acontecendo no momento. O que está acontecendo no momento, a gente tem falado em várias edições do Tribuna Política, é que a eleição a corrida eleitoral está sendo antecipada por diversos atores políticos. E isso não é diferente para os deputados estaduais, que já estão exercendo o mandato. A gente pega um recorte ali dos 30 deputados, a maioria já está em município do interior, rodando a Grande Vitória, colados com prefeitos. Para dar um exemplo claro aqui, a gente pode usar o próprio presidente da Assembleia, Marcelo Santos, que, como a gente destacou na coluna plenário, não larga a mão de Ricardo Ferraz. Em todo o compromisso de Ricardo, Marcelo Santos é um dos primeiros a se prontificar e acompanhar. É claro, ele já declarou apoio aberto a Ricardo para o ano que vem, só que naturalmente ele também está construindo a sua própria candidatura. Marcelo Santos, como já disse aqui no estúdio Tribuna Online, é candidato a deputado federal. Então, enquanto os possíveis candidatos ao governo se antecipam para buscar apoio eleitoral, os deputados estaduais têm feito a mesma coisa. Acreditam que vai ser uma eleição muito complicada, a régua de voto tem crescido cada vez mais, algumas chapas já estão pré-formadas, então são nomes muito competitivos. Por exemplo, a gente pode citar aqui o ex-prefeito da Serra, Aldifas Barcelos, que é um possível nome para disputar pelo PP, pelo Progressistas. É uma pessoa que já teve 3 mandatos na Serra, então, assim, tem uma força política muito grande. Então, todos eles já se movimentam nesse sentido, já antevendo essa antecipação do processo eleitoral, fazem o mesmo e querem voltar à Assembleia. E também tem aqueles nomes, né, Tomás, que já querem alçar voos maiores, que é o caso do Marcelo Santos, e outros deputados que querem aí uma Câmara Federal até o Senado, como é o caso do Calegari do PL, que já se movimenta, sobretudo no sul, na região de Cachoeiro de Itapemirim, buscando aí uma possibilidade para disputar o Senado. Tomás Tomasi, cientista político, explica para o nosso ouvinte aqui, dentro de uma democracia, como é que você enxerga, você explica a importância dessas eleições para os cargos não majoritários? Luciano, vivemos no Brasil uma democracia representativa, tá? Boa parte do mundo ocidental, como a gente classifica no internacionalismo, vive esse tipo de democracia, onde o cidadão escolhe quem são as pessoas que vão nos representar no parlamento, nas esferas públicas, tá? Se eu pudesse dar um conselho para quem está nos assistindo hoje, quando for votar, tenha muita atenção e empenhe tempo ao escolher os seus candidatos para o parlamento, seja para o Senado, seja para a Assembleia Legislativa, para o Congresso Nacional como um todo, a Câmara Federal, e para as câmaras municipais. A democracia representativa se faz muito ativa no parlamento. É o lugar onde efetivamente ali é a casa do povo, onde a gente tem uma representação direta. E não por algo diferente, mas sim por uma questão de sistema político, o parlamento brasileiro, excetuando-se o caso do Senado, ela é composta por uma eleição feita de voto proporcional. Ou seja, nem sempre aquele que é mais votado tem assento garantido, mas uma proporcionalidade dos partidos, ou seja, das ideologias, vai ter lugar no parlamento, sejam minorias ou maiorias, né? Então, assim, a eleição para o parlamento ela é importantíssima. O Senado é um caso diferente, porque o Senado é uma eleição majoritária. Cada estado tem representação paritária, 3 por estado. No ano que vem nós teremos 2 cadeiras dispostas para senador. Na outra eleição a gente tem o que a gente chamava antigamente de senador biônico, que é um senador. Ela é uma paridade de representatividade dos estados. Já o Congresso, a Câmara Federal, ela é a representação popular, representa efetivamente o povo. E a atenção que o eleitor tem que ter, Luciano, é no seu voto para, por exemplo, nessa eleição para deputado estadual e deputado federal. Por quê? Porque o eleitor tem acesso a muita informação
ligada aos candidatos da majoritária, até mesmo para os senadores, governadores e presidente da República, os vice-governadores e vice-presidentes. Todos nós temos acesso a muitas informações relacionadas a todos os candidatos que vão disputar um cargo majoritário. Agora, para o parlamento, muitas vezes a gente não tem acesso. E é a grande representação popular. É aquele candidato, aquele político que vai assumir uma cadeira e que ele faz a verdadeira conexão com o povo e com suas bases. E eu diria que se a gente for pensar bem sobre grau de importância, o vereador, o Eduardo, é um cargo importantíssimo, porque é ele que faz a conexão direta com o povo. Se a gente pensar que as pessoas moram nas cidades e as cidades elas impactam diretamente na nossa qualidade de vida, no dia a dia nosso, vivendo, na nossa família, no como vai ser a nossa vida, a gente vai perceber que a atuação do vereador ela é fundamental. Então, com o olhar de cientista político, eu digo que a eleição para o parlamento é a eleição mais importante no sistema político brasileiro. Eduardo, e a gente percebe que existe uma luta contínua, né? Uma movimentação que muitas vezes é bem aguerrida nesse período em que os políticos buscam se cacifar ou buscam espaços nas legendas, nas siglas, para as eleições. Você cita na sua coluna, por exemplo, o caso do ex-prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, que vai se movimentando em busca de uma candidatura para as próximas eleições, busca espaço. Explica para o nosso ouvinte como é essa disputa. Isso, são vários fatores, Luciano, que envolvem essa disputa interna, né? Por exemplo, o Meneghelli, ele se coloca como candidato ao Senado, mas não depende só dele. Ele precisa ter uma legenda, ele precisa ter apoio de um grupo, então é preciso que haja uma costura em todo esse sentido. Meneghelli é ex-prefeito de Colatina, ele tem relação direta com o atual prefeito, que é Renzo Vasconcelos, presidente do PSD, e nos bastidores houve um acordo em que o Meneghelli não disputasse a eleição passada de 2024, a prefeitura de Colatina, e que apoiasse o Renzo. Isso aconteceu, o Meneghelli não disputou, ele recuou de uma possível disputa e apoiou Renzo Vasconcelos. Em troca, ele teria apoio do Renzo para o Senado e teria a legenda, ou seja, o PSD, garantido para recebê-lo e para ele disputar o Senado. Só que nos bastidores isso até o momento não se confirmou. Renzo não confirmou que ele vai ter o PSD, Renzo costuma falar que o Meneghelli vai ter espaço onde ele quiser, mas o Meneghelli hoje é afiliado a Republicanos. Então a gente vê na prática que ele não tem a legenda. Então ele corre atrás desse espaço para realmente se lançar ao Senado. Ele já disse algumas vezes, inclusive aí para a coluna, que se ele não se lançar candidato, ele vai se recolher em Colatina. O que isso representa? Representa que nem reeleição a deputado estadual, a gente pode lembrar que ele é o deputado estadual, porque ele foi o deputado estadual mais votado da história, então nem isso ele quer fazer. E nem questão de ser convencido para cair para uma chapa para a Câmara Federal, ele também não aceita, ele fala, Eduardo, vai ser o Senado ou não vai ser nada. E nos bastidores tem um pouco dessa desconfiança com o Renzo, né? Se eles estão realmente alinhados, se eles vão caminhar juntos no futuro, isso só o tempo vai dizer. Só fazer um complemento, a eleição, como houve a sua pergunta, eu vou conectar com isso que o Eduardo falou. A eleição para o Senado é uma eleição majoritária, tá? Assim como uma eleição para governador. Eu sempre falo que a eleição não é política, porque muita gente gosta de usar, por que eu gosto de frisar isso? As pessoas gostam de dizer assim, na política do ano de 1984 aconteceu tal coisa. Não, não é na política, é na eleição do ano tal. A eleição é parte do processo democrático. Dentro desse processo democrático existe a eleição majoritária para presidente, governador, prefeito e para o senador, que é um assento no parlamento, mas ele é efetivamente uma eleição majoritária. Para uma eleição majoritária, aí existe um outro contexto que vai além do processo eleitoral. O processo eleitoral proporcional ele é muito matemático. Os partidos precisam de ter força, número de votos, para poder eleger as suas principais cadeiras e lideranças. Para o Senado, é necessário você ter uma articulação política. Não é que a eleição ela é
política 100%, mas ela tem um contexto de sustentação política. Por quê? Porque você precisa de ter um partido forte por 2 motivos. No Espírito Santo, todos os especialistas entendem dessa forma ainda, tá, Luciano? É fundamental que o candidato à majoritária tenha tempo de televisão, por exemplo. A gente está falando de uma eleição regional, que ela pega 78 municípios. Essa necessidade de televisão, de penetração nas outras cidades, se faz muito importante porque os candidatos precisam de chegar até o eleitor. Para além disso, com a nova formatação de financiamento das campanhas, você tem o fundo eleitoral. Ou seja, o partido em Brasília destina recurso para aquele determinado candidato. Sérgio Meneghelli vem performando muito bem nas pesquisas. Como o Eduardo disse, teve uma votação estrondosa para deputado estadual. É um personagem minimamente que a gente pode classificar como extremamente autêntico, uma pessoa que tem a capacidade de se comunicar bem com o povo, fala muito bem o que o cidadão quer escutar, e ele é um candidato que, se for disputar uma eleição ao Senado, tem grande chance de ser eleito ou de disputar muito próximo uma dessas 2 vagas que estarão disponíveis no ano que vem. Mas é importante entender se o PSD, partido de Renzo Vasconcelos, ele hoje, Sérgio Meneghelli, está no Republicanos. Ele, na janela partidária, pode fazer uma transição para o PSD, por exemplo. Ou seja, qual é o espectro que ele pode estar gravitando, ou Republicanos ou PSD, se esses 2 partidos têm interesse que ele seja candidato. E aí a gente tem que observar se esse interesse vem, por exemplo, de Brasília. Porque tanto Republicanos como PSD, quando olham um personagem como Sérgio Meneghelli, se interessam muito por ter ele como candidato a deputado federal. Porque puxa os votos, né? Exatamente. Já que o que define tempo de televisão, o que define esses 2 aspectos que eu trouxe aqui, tempo de televisão e fundo eleitoral, é o número de cadeiras que você tem na Câmara Federal. E nós temos uma movimentação para o Senado, ainda é uma janela aberta, né, Eduardo? Assim, nós temos uma variedade de nomes, e isso era até uma pergunta que eu queria fazer, o que cacifa, né, o que coloca um político em condições de disputar um cargo ao Senado, e o Tomás já nos deu uma bela introdução, mas, ao mesmo tempo, existe uma variedade de nomes com esse potencial. É isso? Perfeito. O Meneghelli é só um dos nomes, e ele até cita, né, que tem várias décadas que não há um representante no Congresso Nacional como um todo da região norte do Espírito Santo. Né? Ele até cita a questão do Senado, de que desde a década de 70 não há um representante. Ele é um dos nomes, mas o Renato Casagrande, governador, é o que mais performa nas pesquisas, né, Tomás? Ele já apareceu recentemente com mais de 49%. Então, para o mês que a gente está, que é junho de 2025, as eleições acontecem em outubro de 2026, é algo para ser considerado, é um fator muito, muito importante, é um percentual muito alto. Então, temos Renato Casagrande, temos Josias da Vitória, que também se coloca como possibilidade, né, dentre outros participantes. O próprio prefeito de Vitória, Lourenço Pasolini, ele está rodando o Espírito Santo buscando uma possibilidade de disputar o governo do estado, mas caso o partido entenda e os partidos que estão com ele entendam que seria interessante tê-lo no Senado, a possibilidade de lançar Lourenço Pasolini ao Senado é real também. Existe um momento do convencimento, então, do partido em relação ao político, Tomás? É um momento em que há uma negociação, olha, você quer isso. A gente pensava antigamente, eu me lembro de Gerson Camata, ele falava assim, poucos candidatos, poucos políticos seguiram toda a trajetória. Vereador, deputado estadual, deputado federal, senador e depois uma disputa para o governo do estado, por exemplo. Mas muitas vezes o político enxerga que tem uma condição de ultrapassar essa marcha. Chega o momento da negociação em que o partido tenta impor ao candidato essa visão? Sem dúvida nenhuma, Luciano, existe esse momento, sobretudo quando você tem que fazer construções nas chapas proporcionais, tá? Os partidos buscam uma construção e que cada ano fica muito difícil. Você tem uma redução dos partidos, o que fique claro para quem está nos assistindo, é extremamente salutar para o nosso processo democrático. Então você tem a construção da chapa de deputado estadual e a chapa de deputado federal, essa sim
que impacta efetivamente na cesta que o partido necessita, que é tempo de televisão e recurso federal para o processo eleitoral. O Eduardo trouxe as perspectivas do governador Renato Casagrande. Eu quero fazer um destaque de maneira linear e apartidária muito simples aqui. Renato Casagrande é um mandatário que chega no final do seu governo muito bem avaliado. A gente já falou disso em outro podcast. Renato Casagrande está chegando no ciclo dele de governador muito bem avaliado. Ele talvez seja o personagem político, o ator político que esteja mais bem posicionado nesse processo para uma cadeira de senador. Por quê? Porque Renato Casagrande está com o seu capital político em alta, e pro alto e avante, vamos fazer essa brincadeira aqui, mas ele tem a sua questão partidária muito bem resolvida. Para além disso, Renato Casagrande tem um arco de apoio. Todo mundo que está disputando outros cargos, até para governador, diz assim, olha, eu quero a posição de fulano de tal, mas o meu candidato a senador é Renato Casagrande. Então, assim, uma eleição majoritária para senador, como o nosso governador quer disputar a eleição, ela fica muito bem encaminhada para ele em todos os sentidos, na articulação política, nas questões partidárias e também junto ao eleitor. E o governador tem se movimentado, embora ele ainda não admita 100% que é candidato, né? Ele fala que vai resolver isso só o ano que vem. A gente pode perceber nas últimas 3, 4 semanas a quantidade de entrevistas que Renato Casagrande tem concedido a veículos nacionais, inclusive a Rede Bandeirantes, que ele fez um talk show de mais de 1 hora falando um pouco da situação financeira, política do Espírito Santo. Então já são movimentos do Renato Casagrande visando aí essa eleição ao Senado. Perfeito. E sem falar da famosa barrinha de cereal dele, que deve conferir um superpoder energético ali, né? E esperamos que o Botafogo, né? Ele deve estar esperando que o Botafogo, o time dele, também tenha essa energia toda na próxima fase da Copa Mundial, Copa do Mundo de Clubes. Agora, tem um outro assunto importante que nós não chegamos a destrinchar aqui na nossa conversa, que foi uma informação exclusiva que Eduardo Maia deu na coluna plenário, que era a federação entre o Podemos e o PSDB. Não deu certo, né, Eduardo? Não Por quê? deu certo. Os tucanos fugiram da jaula, conseguiram escapar, não serão extintos. Pelo menos não nesse momento. As informações de bastidores dão conta de que Aécio Neves, grande liderança do PSDB, principalmente da região ali de Minas Gerais, queria um revezamento de presidência ali com a Renata Abreu, que é presidente do Podemos, que as pessoas avaliam que Aécio, que o pessoal do PSDB estava pedindo alto demais para o que o PSDB oferece hoje. Tirando aí a situação de que o PSDB é um partido tradicionalíssimo, mas o Podemos hoje, em nível de Congresso, até que os partidos são iguais, mas em nível municipais, estaduais, o Podemos já é um partido maior que o PSDB. Renata Abreu não aceitou isso. Então, o processo de fusão azedou aí nesse momento. O PSDB até autorizou, juntamente com o próprio PSDB, né, uma reunião interna, eles aprovaram, mas a Renata Abreu, presidente do Podemos, falou que dessa maneira não seria possível, que só seria possível se o Podemos presidisse a federação nos 4 anos que ela queria ficar mais 4 anos. Ela ali, queria né? ficar mais 4 anos e Aécio não aceitou essas condições. Agora, como é que fica, por exemplo, vamos tentar entender aqui. Se eu não me engano, nós falamos aqui mais de uma vez que o PSDB era um partido em desidratação. Se essa federação não deu certo, para onde vai o PSDB, Tomás? Pois essa é a grande dúvida. Qual vai ser o caminho que o PSDB vai trilhar, né? A avaliação que eu faço é que o PSDB chegou nesse momento de desidratação, como você trouxe, muito por conta de ter se afastado das bases e das ruas. Dentro do lema do PSDB, eu acho que eu já citei em outro momento, não vou lembrar certinho como é o lema do PSDB, mas dentro do lema do PSDB tá nunca deixar de escutar a voz da rua. E eu acho que o PSDB, as suas lideranças nacionais, sobretudo, perderam esse contato com a população, com as necessidades do povo. Isso aconteceu com outros partidos tradicionais, a gente também já discutiu isso aqui, mas o PSDB ele precisa de se reconectar e não ter deixado de existir pode ser algo que tenha
uma luz no fim do túnel, como a perspectiva do partido tentar se refortalecer. O caminho de uma federação, Eduardo, me parece ser um caminho interessante, porque o partido pode voltar a reconstruir, manter a legenda, lembrando que a federação, a gente já explicou aqui também, ela é algo parecido com o que tínhamos antes relacionado às coligações, mas que, na verdade, gera um casamento de 4 anos, ou seja, os partidos têm que caminhar juntos por 2 processos eleitorais, no mínimo. Então, o PSDB não deixando de existir, ou seja, o tucanato saindo do processo de extinção, pode ser a oportunidade de um resgate histórico de um partido importante, orgânico, que já esteve à frente do governo federal com Fernando Henrique Cardoso, teve grandes senadores, grandes governadores e grandes lideranças importantes para a democracia brasileira. E se o partido efetivamente conseguir ressurgir das cinzas, isso vai ser importante. Agora, vale dizer que, por exemplo, uma liderança em ascensão que prometia ser alguém que poderia carregar essa bandeira de renovação, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, foi pro PSD. Então, nesse processo de possível fusão, já houve a morte de um tucano. E em contrapartida, quem está prometendo integrar os quadros do PSDB é Ciro Gomes, É verdade. do PDT. O Jornal da Tribuna noticiou Então, isso na edição de ontem. A gente sai de um personagem que representa a renovação para um personagem que acho que vai ao encontro dessa ideia. E só para complementar o Tomás, por uma possibilidade de federação, já tem conversas de que o PSDB pode integrar a federação com republicanos e MDB. Particularmente pelas minhas apurações, hoje eu acho improvável, mas que eles vão tentar. Avaliam que sozinhos vai ser muito difícil formar chapas competitivas ano que vem. E eu falo do Espírito Santo. As conversas são de que Vandinho Leite, deputado estadual, presidente estadual do PSDB, ele vai preferir focar na montagem de chapas a deputado estadual e deixar deputado federal de lado, justamente pela dificuldade que vai ser. E ainda há quem diga que o próprio Vandinho, que o Mazinho, também Mazinho dos Anjos do PSDB, que os dois possam até deixar o PSDB rumo ao MDB, que vai ter uma chapa formadinha, fechadinha, por ser o partido do vice-governador Ricardo Ferraz. E aí Deus sabe o que vai acontecer com o PSDB no Espírito Santo. Mas tudo isso se resolve se houver federação. Se a gente fizer um exercício de futurologia... Mas depende com qual partido. Não, exatamente. Mas só uma brincadeira aqui de futurologia, tentar adivinhar alguma coisa sem nenhuma base científica, só chutando. Uma federação republicanos, MDB e PSDB, sobretudo no Espírito Santo, seria bombástica. Então, por exemplo, Vandinho e Mazinho não precisariam de trocar. Não precisariam. Dois personagens da Assembleia importantes. Messias Donato não precisaria sair do Republicanos se houver uma federação com o MDB. E aí há sinergia, né? Porque Republicanos e MDB vão constituir chapa de deputado federal, e já que o PSDB não tem essa ambição no Espírito Santo, ou se algum personagem quiser alçar um voo como Tucano no PSDB para a Câmara Federal, tem chance numa federação como essa de se eleger. Eduardo Maia, colunista do Jornal A Tribuna, do portal Tribuna Online, Tomás Tomasi, cientista político, e eu, Luciano Rangel, e vocês puderam aqui ter uma ampla visão sobre o momento político no Espírito Santo. Obrigado pela sua audiência.